Sexta-feira é dia de receber o Dr. José Otávio Crespo para falar aí, para esclarecer dúvidas aí sobre a Justiça do Trabalho. Roda a vinheta. Dr. José Otávio, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Cláudio. Doutor José Otávio, vamos começar com uma pergunta aqui do Bernardo de Canoas. A dúvida dele é a seguinte, doutor José Otávio: a empresa que eu trabalho alagou. Como isso vai ficar aí uns 60 dias, como ela vai ficar uns 60 dias fechada, ele foi despedido só recebendo a metade das verbas rescisórias. A empresa alegou que com a calamidade pode pagar só 50% dessa rescisão. Isso está correto? Bom, vamos lá. O artigo lá 502 da CLT permite, quando há uma calamidade, a rescisão por força maior e sim, a empresa pode pagar 50%. Mas aí nós temos que cuidar alguns detalhes. O que o artigo diz e o que já houve essa interpretação desse artigo com a pandemia, né? Nós tivemos, por várias vezes, a Justiça do Trabalho instada a se manifestar sobre a despedida por força maior, né? Que para a empresa poder só pagar a metade das verbas rescisórias, ela tem que ser extinta. E não simplesmente, olha, vou ficar agora 60 dias alagado, 40 dias, 90 dias e vou retomar as atividades. Aí ela não pode pagar tão somente a metade, ela tem que pagar na íntegra as verbas rescisórias. Então tem que ter muito cuidado nisso. Empresa alagou, vai acabar a empresa ou aquele local onde ela trabalhava, aquela filial, por exemplo, não vai mais retomar, ela pode pagar tão somente a metade das verbas rescisórias. Agora, se a empresa vai ficar tão somente um período alagada para se recuperar das enchentes, vai ficar 60, 90 dias e depois retomar, ela não pode usar a rescisão por força maior, ela tem que pagar na íntegra ao trabalhador. Tem que ficar claro, então. E está acontecendo bastante isso, eu estou vendo, porque sempre tem naquele período de crise, também tem aqueles que querem dar um jeitinho para melhorar a sua situação, né? Então, para a empresa só pagar a metade das verbas rescisórias, essa empresa tem que ser extinta e não simplesmente estar fechada por 30, 60 e 90 dias. Tem que terminar a empresa. A empresa tem que terminar. Ou aquela filial, né, não vai extinguir a empresa, mas a filial que o trabalhador não vai mais existir. Tem que fechar. Tem que fechar. Aí sim a empresa pode usar a dispensa por força maior. Perfeito. Nossa segunda dúvida é do João de Alvorada, que sou empregado MEI, né, microempreendedor individual. Como é que fica a minha situação? Não tenho FGTS nem seguro-desemprego. Com isso, não terei saque do FGTS e nem as parcelas extras do seguro-desemprego. João de Alvorada. Bom, vamos lá, né? Nós já falamos várias vezes aqui, o problema é que nós estamos glamorizando o empregado MEI. Na verdade, não existe empregado MEI. Nós estamos glamorizando ou admitindo ou achando que é um empresário. O MEI não é empresário, o MEI é um empregado em que as empresas usam de uma fraude trabalhista para não pagar os direitos trabalhistas. E muitas vezes os empregados acham que estão tendo vantagens, né? Sim. Então, numa crise dessas, se vê o que está acontecendo. Aqueles empregados, entre aspas, são empregados, mas não estão com a carteira de trabalho assinada, não vão ter direito ao saque calamidade, não vão ter direito às parcelas extras do seguro-desemprego e vão ficar desassistidos. Então, tem que se repensar, porque muitas vezes eu vejo ataques à Justiça do Trabalho, às leis trabalhistas, são leis desatualizadas, estão para prejudicar o trabalhador, estão para prejudicar o empreendedor. Então, muito cuidado neste momento que nós vemos o risco da precarização dos direitos trabalhistas ou a glamorização, né, do MEI, porque o MEI muitas vezes, o que tem sido feito hoje, o MEI é o empregado. Pois é, o MEI é o empregado, que ele cumpre horário, todos os requisitos de uma relação de emprego, mas ele não tem a carteira de trabalho, ele é um MEI, é feito ali um MEI para ele. Claro, isso sai muito mais barato para a empresa, mas aí se vê qual é o prejuízo que traz para o trabalhador. Então tem que ter muito cuidado e talvez repensar essa glamorização do trabalho por pessoa jurídica ou por MEI, porque na verdade é um empregado e ele deve ter a carteira de trabalho assinada. Fica a reflexão aí, então, né? Exatamente. Doutor Crespo, para usar as medidas da lei, a pergunta do Renato aqui de Porto Alegre, para usar as medidas, nós já falamos sobre isso aqui, para usar as medidas da lei 14.437 de 2022 na minha empresa, falando sobre o empresário, né? Preciso aguardar uma regulamentação do Ministério do Trabalho? Esse é um tema bem polêmico, né? Primeiro nós temos que analisar assim, para que é essa lei? É calamidade, né? E nós temos
dois corpos ali, dois tipos na legislação. Um fala sobre o direito trabalhista típico, que se flexibiliza, seria banco de horas, aproveitar feriados, férias coletivas, férias individuais, e nós teríamos ali digamos assim, atípico, que é o benefício emergencial, que foi feito na pandemia, que era a suspensão do contrato de trabalho, provisório do contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho. Né? O que eu entendo? Tem muito advogado bom que diz, olha, vamos esperar a regulamentação do Ministério do Trabalho. Né? O que eu entendo? Que não é o momento de esperar. Então, as medidas típicas trabalhistas, como banco de horas, férias coletivas, férias individuais, tem que aplicar, porque nós não tem empresas que estão fechadas há 15 dias. As empresas, se não aplicarem essa lei agora, vão quebrar. Inclusive, o próprio Ministério Público do Trabalho, em suas recomendações, tem recomendado que sejam utilizados os dispositivos da Lei 14.437. Então, eu acho que as medidas típicas, banco de horas, flexibilizações de férias individuais, férias coletivas, aproveitamento de finais de semana, pode usar, entendo que pode usar. Agora, as medidas atípicas, que é o benefício emergencial, redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho, isso com certeza depende de uma regulamentação do Ministério do Trabalho. O Márcio, aqui de Porto Alegre, também empresário, pergunta o seguinte: a minha empresa fechou e pagou as verbas rescisórias pela metade, mas não o aviso prévio. Diz que não tem direito, está correto, também é aquela questão. Esse é um outro tema polêmico, né? Se a empresa fechou, ou seja, fechou, extinguiu, não vai mais voltar daqui a 60 dias. Não. Fez correto, se houve realmente, se alagou, né? Agora, aí tem uma discussão, se o empregado teria direito de receber o aviso prévio pela metade ou não, né? Na verdade, a legislação não fala sobre isso, né? O que se tem da jurisprudência? O que é jurisprudência? O que os tribunais entenderam durante a pandemia? Que mesmo nos casos de dispensa por força maior, o aviso prévio pela metade tem que ser pago. Isso é que hoje a maioria dos juízes entendem, né? Que tem que pagar, inclusive, o aviso prévio pela metade. Essa também é outra questão aqui que também tem surgido muita dúvida. O Giovanni, né, de Canoas, ele diz que mora em Canoas, na região metropolitana, trabalha em Porto Alegre e, em razão da calamidade, doutor José Otávio, está sem o transporte público, né, para trabalhar aqui em Porto Alegre. E a empresa, ele pergunta se a empresa pode descontar esses dias. Não pode descontar. O que acontece? Se o empregado não tem o transporte público para vir, ele não tem como vir trabalhar. O que a empresa, sequer a força de trabalho, tem que fazer? Providenciar um transporte alternativo. É obrigação da empresa providenciar um transporte alternativo. Se esse trabalhador não tem como vir trabalhar, não há, por exemplo, os trens agora. Sim. Não tem, os trens não estão funcionando. Sim. Então, não tem como esse trabalhador vir trabalhar e ele não pode sofrer descontos. Tá, perfeito. A Maria Tereza, aqui também da região metropolitana de Alvorada, ela diz o seguinte: perdi tudo, estou em um abrigo, apresentei um atestado da Defesa Civil e a empresa diz que não vai aceitar. A empresa pode fazer isso, Maria Tereza? Eu entendo que não, a empresa não tem opção, vou aceitar um atestado ou não vou aceitar o atestado. E aí, voltando às recomendações do Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho tem recomendado, ou seja, recomendado entre aspas, né, que as empresas observem, né, os atestados que são feitos pela Defesa Civil. Então, a empresa não pode dizer, não vou aceitar. Não tem essa opção. E é um atestado da Defesa Civil, já foi comunicado, um atestado oficial. Exatamente, atestado oficial. Então, a empresa não tem essa opção de não aceitar. Porque se o trabalhador ali perdeu tudo, está num abrigo, não tem nem como, né, subsistência, né, não tem como exigir que ele vá trabalhar. Óbvio, com o tempo, né, ele terá que retomar a vida. Mas neste primeiro momento, que é um momento de calamidade, eu entendo que a empresa não tem essa opção de aceitar ou não. Né? O empregado vai apresentar o atestado e vão ser abonadas as faltas lá. Uma outra questão também, doutor José Otávio: como empresário, posso fazer suspensão temporária do contrato de trabalho, como houve na pandemia? O Gustavo pergunta aqui de Porto Alegre. É aquilo que nós respondemos anteriormente, né? Suspensão e redução tão somente com o ato do Ministério do Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego. Por quê? Porque isso depende de uma regulamentação, né? Não tem como o empresário dizer, olha, vou reduzir a jornada, vou suspender o contrato de trabalho. Isso depende exclusivamente de uma regulamentação, de uma portaria, de um ato do Ministério do Trabalho. O presidente Lula ia anunciar alguma coisa aqui, mas uma promessa, mas isso já faz mais de uma semana, há uma promessa que virá uma regulamentação autorizando, né? Porque isso seria uma salvaguarda para muitas empresas, né, Cláudio? Tem nós estamos comentando aqui que estão debaixo d'água, né? Que vão ficar muito tempo parados, né? Então, como houve na pandemia, se fez isso, né? Se fazia redução de jornada, né? A empresa pagava uma parte,
a União pagava outra, Isso. né? E a suspensão do contrato de trabalho. O empregado ia para casa, receberia uma parte da União e outra parte pela empresa, né? Isso. Então, está se esperando isso. É aguardado, né, com ansiedade pelos empresários, pelos empreendedores, até pelos empregados também, que querem manter os seus empregos, Sim, né? sim. Que vem essa medida que é tão esperada aqui pelo nosso Estado, que vive esse momento de calamidade, né? E para a gente encerrar, doutor José Otávio, com a calamidade a empresa pode pagar as verbas rescisórias em um prazo maior do que 10 dias e não terá multa? Carmen de Viamão. Isso também não, né? A legislação trabalhista, ela não modificou. Foi flexibilizada em alguns pontos, mas as verbas rescisórias devem ser pagas sempre no 10º dia. Despediu, tem 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias. Né? Não tem essa história de o que vai acontecer. Se o empregador não pagar, depois vai ter que pagar a multa, né, de um 477, que é equivalente a um salário a mais. Né? Então, e eu sempre digo, não adianta, não vou cumprir. Depois vira aquele problema do passivo trabalhista. Né? Não vai cumprir agora, vai só empurrar o problema. E com multa depois ainda. E mais à frente vem um problema muito maior, né? Então, não há nenhuma autorização para flexibilizar o pagamento de verbas rescisórias. Despediu, em 10 dias tem que pagar. Mais uma vez, importantíssimo esclarecimento, doutor José Otávio, tanto para o trabalhador, como a gente viu aqui também para o empresário também, né? Exatamente, as informações aqui não é para um nem para outro, até porque um depende do outro, né? Sim, exatamente. Eles não são estanques, não são separados, um depende do outro, né? Então, as informações que a gente traz aqui é para todos, né? Muito bem, doutor José Otávio, obrigado mais uma vez. Nesse momento, Cláudio, nunca foi tão importante. Obrigado. Obrigado.